Espírito Santo, seja bem-vindo. Sei que você está conosco aqui. Queremos reforçar essa declaração de que você é sempre bem-vindo no nosso meio. Receba a nossa adoração, Deus. Senhor Jesus, que a tua graça, o teu amor inunde os nossos corações nesse momento. E que a sabedoria, que o conhecimento e a revelação da parte de Deus se revele em nossas vidas, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode pôr aí para mim. Nós vamos estar ministrando então sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus. Essa palavra, que é uma das palavras, fala de 9 sinais dos fins dos tempos. Eu consegui passar 4 hoje. No domingo que vem nós vamos continuar essa palavra, tá ok? Pode passar a próxima, por gentileza. Antes de eu falar disso, olhe para cá. Deixa eu fazer o que eu fiz no primeiro culto. Existem alguns assuntos que não existe uma uniformidade de pensamento igualado dentro da teologia. Alguns temas e alguns assuntos, não se existe uma linha igual para todos. Tanto há igrejas como há teólogos, estudiosos. Aqui na igreja, nós temos uma abertura muito grande, desde que não fira as bases da sã doutrina da palavra de Deus, de você ter alguns posicionamentos diferentes. Desde muito novo, desde 81 para 82, quando eu fui fazer o seminário teológico em Curitiba, que eu morei lá em Curitiba, fazendo seminário teológico, internato, eu comecei a estudar muito sobre escatologia, a vinda de Jesus. É uma das matérias que muito me encantava, era algo que era muito forte naquela época, para a linha teológica da igreja batista e do seminário batista que eu estudava. E desde novo, eu entendi algo que tem sido muito especial para a minha vida, e eu quero fortalecer isso, passando isso para vocês. Eu aprendi novo a não escrever as minhas convicções à caneta, mas escrever a lápis. Porque se eu precisar mudar, eu não vou borrar o papel. O que eu estou querendo dizer com você? Nós precisamos ser firmes no que nós cremos, mas não nos sentimos tão absolutos, de forma que a gente acha que é aquilo, e que a nossa verdade é a pura verdade, até porque o tempo passa. E eu hoje, talvez aos 54 anos, vou fazer terça-feira, posso dizer para vocês que a vida vai nos mostrando que nem tudo que a gente achava lá atrás é exatamente como a gente pensava. Posso ouvir amém? Então nós temos todo o direito de estudar a Bíblia, de buscar conhecimentos da palavra, temos todo o direito de termos posicionamentos teológicos, posturas teológicas em determinados temas, assuntos. Mas o conselho, é um conselho que eu quero te dar. Não escreva suas convicções à caneta. Você pode ter que apagar uma hora, porque você viu que não era bem do jeito que você pensava. Eu posso falar isso até com bastante autoridade sobre isso, porque sou escritor de 12 livros. E quando você escreve algo, acabou. Está aí meus escritos para o Brasil e para o mundo, e não tem como mudar. Você tem que saber bem o que você coloca no papel, mais do que fala. E nós podemos mudar. Vou te dar alguns exemplos. Tudo isso é uma introdução para essa série que nós estamos começando hoje, porque eu quero que vocês recebam isso como igreja de uma forma muito madura, sabe? É uma mensagem aula, ok? Nós temos, por exemplo, alguns assuntos que não existe uma uniformidade no meio da teologia e nem dos teólogos. Exemplo, Jesus. Vou deixar Jesus para depois. Salvação. Perde a salvação ou não perde a salvação? Nós temos uma linha teológica
temos dois braços teológicos baseados em dois grandes homens da história do Evangelho do período da Reforma, chamado Calvino e Armênio. Os arminianistas têm uma linha teológica que você perde a salvação. Os calvinistas, eles têm uma linha teológica que uma vez salvo, salvo para sempre, e não perde a salvação de forma nenhuma. Mesmo que você peque e se desvie de Deus, salvo, salvo para sempre. São linhas teológicas. E quando você vai estudar a Bíblia, essa é uma das matérias que eu quero dar lá na escola de líderes. Eu amo essa matéria. Porque eu já estive entre as duas, não vou dizer para você o que eu penso, talvez num dia, num tempo sozinho, eu falo minhas convicções de cabeceira de cama para você, mas não vou fazer isso de púlpito. Mas eu tenho uma linha teológica bem clara quanto a perder ou não perder salvação. Por exemplo, nós temos uma outra linha, um assunto, por exemplo, polêmico no meio evangélico, casamento. Pode segundo casamento? Não pode segundo casamento? Nós, como igreja, temos uma posição. Mas as igrejas e os teólogos têm posições diferentes e cada um deles vão encontrar lá uma base para apoiar aquilo que ele entende. Pode, não pode, tem uns considerados um pouco mais conservadores, mais radicais, outros um pouco mais abertos, outros totalmente liberais, são linhas. Pode tomar bebida alcoólica ou não pode? A Bíblia é contra, a Bíblia é a favor? Nós temos uma linha teológica. E existem várias posições, tem gente que é totalmente contra, tem gente que entende que não é. Pode colocar tatuagem? Tem gente que é totalmente contra e tem gente... Você vai encontrar vários assuntos que são sexo. Pode tudo dentro de uma intimidade de um casal? Ou não pode? Até onde pode, até onde não pode? Então, quando nós pensamos em alguns assuntos, em alguns posicionamentos teológicos, nós vamos encontrar muitas linhas diferentes. Nós temos que ser maduros para discernir tudo e buscar uma posição em Deus. Posso ouvir amém? Amém? Eu sempre tenho tentado achar o meio das coisas. Tenho tentado encontrar um equilíbrio nas duas pontas. É o que eu tenho tentado fazer. Logicamente que eu tenho que me pender para um lado, mas eu tenho tentado buscar equilíbrio e não ser conservador demais ou liberal demais. Eu tento, essa é a minha forma de tentar me comportar dentro dessa ótica, ok? Um dos assuntos que também existe muita diferença teológica é a vinda de Jesus. E aí nós temos um campo vasto. Nós temos pelo menos 3 a 4 linhas, 4 são as mais, fatal. Tem outras linhas, que são bem mais fracas, poucas pessoas pendem para ela, mas 4 linhas básicas. Dessas 4 linhas básicas, nós temos, quanto à vinda de Jesus, nós temos 2, que são 2 principais. Alguns acreditam que Jesus vai voltar, e nós encontraremos com ele nas nuvens, seremos arrebatados, Tessalonicenses 4, né? Não fiqueis ignorantes aos que dormem, ou seja, aos que já morreram, porque eles ressuscitarão primeiro, depois nós, estou citando o texto para vocês, depois nós os vivos seremos arrebatados ao soar da trombeta e encontraremos com o Senhor nos ares. Alguns acreditam que quando Jesus voltar, e a igreja for arrebatada e se encontrar com Jesus nos ares, como diz Tessalonicenses, nós iremos para o céu, passaremos 7 anos no céu, que nesse período é o casamento das bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Jesus, 7 anos. Paralelamente na terra, terão 7 anos de tribulação para os que não foram salvos, 3 anos e meio, dividido na metade, 3 anos e meio, tribulações horríveis, mas enquanto isso nós, a igreja, estaremos no céu. Depois de 7 anos, Jesus volta, é a sua segunda vinda, com a igreja, conosco, para estabelecer o seu reino por 1000 anos na terra, e depois, falso profeta, besta, será lançado no lago de fogo, e
Alguns acreditam até que depois volta para o céu, outros continuam na terra. Existe uma outra linha teológica, também muito forte. Essa que eu te dei agora são os considerados dispensacionalistas. Existe uma outra linha muito forte, chamado os amilenistas, que a linha é a seguinte: Jesus volta, nós seremos arrebatados e encontraremos com Ele nos ares, não iremos para o céu, não existe isso de ir para o céu, encontraremos com Ele nos ares, até porque eu não estou defendendo, só estou tentando te mostrar porque eles pensam. Também não vou te falar o que eu penso. Talvez, se você me pagar um lanche, uma janta, eu conto os meus segredos para você. Então, os amilenistas acreditam que nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados, encontraremos com Ele nas nuvens, e o texto diz, e estaremos com Ele para sempre. O texto não diz que vai para o céu. É você que ouviu a vida inteira falando que vai para lá. Leia a Bíblia. Então, alguns acreditam que nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele nos ares, descemos para a terra, e Ele estabelece o reino dele sobre a terra. Estou te ampliando isso porque a gente vai estudar sobre isso nos próximos 30 dias. Eu queria ver tanto mais entusiasmo para me ficar animado. Mais uma chance, vai. Amém. Mas, olhe para cá. Independente dessas linhas, e existem várias outras, tá? É um assunto que, graças a Deus, eu domino bem, porque eu estudei muito sobre isso. Existem várias outras linhas, mas algo é pontual e unânime entre todos. Ele, pode ser mais forte? Ele, diga comigo assim, e se puder anote a palavra, Maranata. 1, 2, 3. É uma palavra que significa, e Ele voltará. É unânime. Acreditando você que nós vamos para um lugar geográfico chamado céu, e ficaremos com Ele para sempre, ou acreditando você que o reino vai ser estabelecido na terra, Ele vai voltar. Isso é ponto. Ele vai voltar. E quando nós pensamos na vinda de Jesus, nós temos que ter 3 entendimentos claros. Guarde esses 3, porque isso vai te dar base para ter uma teologia, vai te facilitar ter uma teologia mais sarada, mais bíblica dentro desse tema, ok? 3 coisas. Primeira, o dia e a hora ninguém sabe. Ponto. Mas daquele dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos sabem. Escute. Nem os anjos sabem que dia será. Só o Pai. É um segredo guardado em Deus. Ninguém sabe, nenhum ser, nem na terra e nem nos céus, sabe qual é o dia e qual é a hora exata da vinda de Jesus. Só Deus. Então, para termos uma teologia sarada, bíblica, nós precisamos entender que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Então, preste atenção, aqui nos ajuda a entender algo. Toda teologia, todo pregador, todo teólogo, todo mestre, toda pessoa que se manifesta como um profeta, como um pregador, que aponta o dia e a hora, é falso. E nós já tivemos vários casos. Nós tivemos há uns 20 anos atrás, eu não vou citar nome, mas uma pessoa até de Deus. Uma pessoa de Deus. Uma ministra do Evangelho no Brasil, que anunciou data. Nós tivemos casos de pessoas nos Estados Unidos, vários profetas, falsos profetas, anunciando data. E tem até hoje.
É muito comum você encontrar de vez em quando alguém anunciando data da vinda de Jesus. Você fazer uma pesquisa, você vai perceber isso. Isso é totalmente antibíblico. Põe um negócio na sua cabeça. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora da vinda de Jesus. Só Deus sabe disso, ok? Então, 3 coisas nós precisamos saber para entendermos esse assunto. O dia e a hora ninguém sabe. Segunda coisa que você precisa saber. Temos que estar preparados para o grande dia. Olhe para mim. E aí, nós vamos destrinchar isso mais, ok? Olhe para cá. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que ele vai voltar. Se soubéssemos o dia e a hora, e se tivéssemos como prever exatamente o dia e a hora, a gente podia até correr o risco de viver uma vida dissoluta, e a hora que estiver chegando, vem todo mundo para a igreja, né, Laurinha? Reconcilia, sai para a balada, e pai, vida louca, e olha, está faltando só um mês, galera, ele já avisou, é dia tal, 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 agora volta todo mundo para a igreja, todo mundo, Senhor, nos perdoa pelos pecados, não tem como. O fato de não sabermos o dia e a hora, nos leva a termos que estar vivendo constantemente uma vida preparada para a sua volta. Agora escute. Caso você acredite na linha calvinista que uma vez salvo, salvo para sempre, vai até te dar um conforto na mente e no coração. Porque mesmo que eu estou com a vida torta, se eu estou salvo, salvo para sempre, ele vai voltar de alguma forma, eu vou nem for puxando na barra da calça de algum irmão. Mas caso você tenha uma linha arminianista, que perde a salvação se pisar na bola, aí que você tem que ficar firme mesmo, irmão. Dá um abraço do irmão e diga assim, fica firme. Dá um abraço bem dado e diga assim, vai que ele vem e te pega desprevenido. Quem pode aplaudir a Deus e bradar de vitórias? Então, a segunda coisa que nós temos que ver é, então, que temos que estar preparados, porque mesmo não sabendo o dia e a hora, é certo que ele vem. Agora, a terceira coisa que você precisa saber, não coloca ainda não. Essa é a legal. E é essa que vai nos provocar esse mês todo estudarmos sobre isso. Põe a terceira. Não podemos ignorar os sinais da vinda de Cristo. Ou seja, nós não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia nos dá margem e nos incita a estudar e perceber sinais que se aproximam desse dia. A hora exata e o dia nós não temos autoridade e nem podemos saber, Douglas. Mas o tempo que se aproxima, isso a Bíblia nos incita. Pelo contrário, o Senhor até nos desafia a pesquisarmos, a buscarmos descobrir quais são os sinais que se aproximam. E é o que nós vamos começar a fazer hoje. Nessa primeira mensagem, que deve ir até domingo que vem, essa dos sinais, alguns sinais, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Olhe para cá. Por exemplo, vamos imaginar, pastor Wellington, que você saia de casa amanhã cedo. Você entra no seu carro para ir para Ribeirão para trabalhar, certo? Você olha o tempo, concorda? Eu lá em casa, sempre levanto, quase todo dia, não sei se vocês fazem isso. Eu abro a janela e dou uma olhada no tempo. Está mais frio? Então, você sai de casa, você dá uma olhada no tempo. Se você, pastor Wellington, vê nuvens pesadas, meio avermelhado, você está indicando que vai? Você sabe exatamente a hora que começa a cair água? Não, mas vai chover. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Quem pela manhã se levanta, olha e vê que o céu está avermelhado, sombrio, não percebe, vai chover.
O que o Senhor Jesus está dizendo sobre a vinda dele é exatamente isso. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos que perceber os sinais em volta que estão deixando claro, está se aproximando a vinda de Jesus. Está chegando a vinda de Jesus. Então nós vamos hoje pela manhã, vemos, nós conseguimos pelo culto da manhã, então nós vamos só até o quarto sinal hoje. Primeiro sinal da vinda de Jesus: guerras, revoluções, conflitos. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É um versículo só de vários que tem. Um dos principais sinais da vinda de Jesus é o aumento e excessivo de guerras, rumores de guerra, conflitos étnicos, conflitos internos dentro das nações e guerras entre nações e outras. Agora você olha para mim, eu sei que você é um ser pensante. Você diz: pastor, mas já teve muita guerra. Deixa eu te dar uma informação. Eu fiz um levantamento. Existe hoje aproximadamente 45 vezes mais, Natan, guerras e conflitos de guerra nos últimos 20, 30 anos do que se houve em toda a história da humanidade. A história da humanidade é de conflitos e guerras. Você vê a história e a Bíblia, correto, Douglas? O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte: é que nos últimos 20, 30 anos, aumentou-se mais de 45% em percentual o número de guerras e conflitos. Cada ano que passa, se aumenta de uma forma multiplicadora, exponencial, o número de conflitos e guerras. É assustador. Nós ligamos a televisão e nós vemos conflitos em todas as partes. Uma falta de entendimento. Agora veja bem, vamos entender algo. Nós precisamos entender, quando nós pensamos numa logística de 6 mil anos da história da humanidade, quando você pensa em 30 anos, dentro de um encaixe de 6 mil anos da história da humanidade, é um ponto. Amém ou não? Quem está conseguindo entender o raciocínio? Amém ou não? Veja o que aconteceu nesses últimos anos. Por exemplo, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. Agora você tem noção? Se estourasse uma Terceira Guerra Mundial? Eu vou te fazer pensar um pouquinho, tá bom? Por mais desconfortável que foi, dentro dessa ótica que eu vou te mostrar agora, você vai ver que isso aí é um incômodozinho. Nós tivemos uma paralisação de 1 semana de caminhoneiros no Brasil. Você vê o colapso que aconteceu. Colapso. Agora você tem noção, Marral? Se estourasse uma guerra hoje, e se nós ficássemos 10 dias, 15 dias, um mês, sem internet, o que aconteceria com o planeta Terra? Você não via seu dinheiro nunca mais. É tudo virtual. Nenhum sistema, em loja nenhuma, em mercado nenhum, funciona. Como você compra? E nós estamos para estourar uma guerra nesse universo, porque as guerras hoje não serão só atômicas e só químicas, elas serão extremamente virtuais. Eu estou lendo um pouco sobre isso. Tenta raciocinar. Um presidente nosso, com uma possibilidade de ser preso, chamado Lula, Jonas, mexeu no dólar de uma economia da nação inteira. Você tem noção se os Estados Unidos mandam um míssil em direção
a Coreia do Norte, se estourar uma guerra entre esses dois países, você tem noção no colapso que vai acontecer mundialmente? E nós nunca, escute, nunca, o planeta Terra nunca esteve num cenário tão propício para uma guerra devastadora como hoje. Tanto as armas bélicas, atômicas, químicas, elas estão num nível nem sei quantas vezes mais forte do que da Segunda Guerra Mundial. Guerras, conflitos entre as nações, é um dos primeiros sinais. Nós nunca tivemos um avanço tão grande disso como nos últimos anos. Isso é um apontamento. O fim, a vinda de Jesus está chegando. Segunda, catástrofes naturais. Agora ouça o que eu vou te falar. Olhe para cá. É doido. Você vai dizer assim, pastor, sempre teve catástrofes. Sempre teve tsunami, teve isso, teve aquilo. Nos últimos 15, 20 anos, o aumento das catástrofes naturais aumentaram 120 vezes mais. O número de abalos de terremotos passou de 250 vezes mais nos últimos 20 anos do que em toda a história da humanidade. É assustador. Eu estou falando isso porque você olha isso assim, mas sempre teve catástrofes, pastor. Nos últimos anos, o aumento disso tem sido assim, gigantesco, é assustador, é desproporcional, Qualquer pessoa que está ligada a isso tem um conhecimento dentro da área de geologia, dessa área de meteorologia, eles estão assustados porque, a meteorologia, eles estão assustados, as alterações têm sido assim assustadoras. Eu estava lendo uns artigos essa semana que eles não divulgam com medo de alarme. Então, catástrofes naturais e toda mudança no clima é assustador dos últimos anos. Sinais da vinda de Jesus. A Bíblia diz, quando isso estiver agravando, está se aproximando do fim. Agora nós vamos ver o terceiro. E esse terceiro para mim é o sinal. Terceiro. Aumento do pecado sexual invertido. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarão em sua sexualidade uns com os outros. Homossexualismo. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo recompensa com o vinho do seu erro. Outros textos dizem, e mulher com mulher. Olhe para mim. Respeito. A liberdade que as pessoas têm de fazerem o que querem com a vida delas. Essa igreja nunca proibirá alguém que tem uma tendência ou uma opção homossexual de vir assistir um culto, mas nós continuaremos acreditando que isso é pecado, que isso é desvio da palavra, que é contrário à criação de Deus. Mas nós nunca vimos algo tão aflorado como nos últimos anos. Eu quero fazer uma colocação que eu fiz no primeiro culto. Eu queria pedir para vocês assim, não é soberba, pelo amor de Deus, e nem, é só uma colocação.
A grande maioria de vocês aqui nunca saiu do Brasil. Então você acaba tendo uma ótica da realidade do Brasil. Concorda comigo? Sim ou não? Eu tenho viajado bastante nos últimos anos. Conhecido vários países. Não é no Brasil. É assustador. Se você for nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, e você sair à noite em Los Angeles, na Califórnia, você se assusta. Você pensa que está em Sodoma e Gomorra. Se você acha que aqui está escancarado, você tem bairros, numa noite, é um lugar lindo, Los Angeles é lindo. Aliás, a fama de Los Angeles é onde tudo pode acontecer. Gravaram um seriado agora de Lúcifer em Los Angeles. É a capital hollywoodiana dos Estados Unidos. Você anda em bairros à noite, que você vê homens e mulheres se relacionando em público. É doideira. Tipo, a coisa mais normal do mundo. Se você já se assusta aqui no Brasil, indo num shopping, você não tem noção do que você vê aí fora. E a pastoração tivemos na Espanha agora, foi início desse ano, final do ano passado. É que nós fomos algumas vezes, mas penúltima vez que nós fomos lá, e nós fomos para o centro. Cara, nós ficamos assustados. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos maiores sinais da vinda de Jesus é o homossexualismo. Escute, nós não temos tempo para entrar em tudo isso. A palavra do Senhor diz assim: e os dias que antecederiam a vinda de Jesus serão dias semelhantes aos de Sodoma e Gomorra, em que os homens se deitariam com homens e as mulheres com mulheres. Isso é um pronunciamento dos sinais da vinda de Jesus. Os dias que antecedem a vinda de Jesus serão dias exatamente semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. Perversão, inversão sexual. Nós respeitamos o Estado civil. Quinta-feira eu falei sobre as 4 áreas de governo, e um deles é o Estado civil. Mas nós temos um Estado civil hoje legalizando tudo isso. Queridos, até 15 anos atrás, olha, estourando, 20 anos atrás, Josi, se você tivesse com uma irmã sua, andando no centro de Sertãozinho, de mão dada com a sua irmã, todo mundo olhava e falava assim: 2 irmãs. Hoje, se você andar com a sua mãe de mão dada, eles vão dizer que são 2 lésbicas. Se eu e você, Paraíba, estiver no centro da cidade, tomar um café, e a gente sair da lanchonete abraçado como amigos, eles vão falar: 2 homossexuais. Você não pode fazer mais isso. Está assustador. É mentira ou é verdade, irmãos? É mentira ou é verdade? Escute. A coisa está ficando tão comum, tão natural, que nem nós, os crentes, estamos começando a achar que é estranho. Se eu tenho uma palavra de Deus para te dar, nós temos que continuar achando que é sinais dos fins dos tempos, que é a vinda de Jesus. Nós temos nossos filhos e netos chegando aí. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Filhos, isso aqui é sinais dos fins dos tempos. Isso é sinal do mal, porque se aproxima o fim. Para mim, Tiago, um dos principais sinais visíveis hoje é o aumento da inversão sexual. 4. A multiplicação da ciência e do conhecimento. E tu, Daniel, é um pouco mais complexo,
é um pouco mais complexo. Mas o livro de Daniel, é um livro totalmente apocalíptico. O livro e a história de Daniel é totalmente apocalíptico. Ele é uma ligação total com o livro de Apocalipse. É um negócio legal, pastor Paulo, para a gente estudar na escola de líderes também. Fantástico. Então Daniel escreve essas palavras: até o fim do tempo muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E tem tantos outros textos. Por exemplo, Mateus 24 diz: e a ciência se multiplicará, e o conhecimento se multiplicará. E agora aqui, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Um dos maiores sinais também que se aproxima a vinda de Jesus é o aumento da ciência, do conhecimento, da tecnologia, dessa loucura que nós temos vivido. Irmãos, se a gente parar para pensar, presta atenção, isso são sinais. Até eu quase toda semana, eu estou dentro de um avião. Toda vez que eu estou indo da sala de embarque, que eu estou indo para entrar no avião, eu fico olhando aquele negócio daquele tamanho, eu fico me perguntando, como que levanta isso do chão? Aonde o homem chegou? É uma loucura. Irmãos, eu pego o meu celular, eu aperto um botão, Laura, eu falo olhando para Munique, em Nova York. Onde nós chegamos, cara? Irmão, tenta entender. Há 22 anos atrás, eu morava em Barrinha, quando lançou o celular, 23 anos atrás, que era um tijolo desse tamanho. Cara, eu achava que parecia um filme de ficção científica. Hoje, aonde nós chegamos, a tecnologia, o avanço. Presta atenção, eu não estou falando de forma pejorativa do assunto. Só estou dizendo que esse é um dos principais sinais. O aumento da ciência, do conhecimento. A medicina hoje, aonde a medicina chegou. Se eu fosse abrir para vocês algumas coisas aqui confidenciais, e tem uma pessoa aqui com a gente agora, que sabe o que eu vou falar agora, mas eu não posso falar, que existe clone hoje de ser humano. Não é ficção. Aonde a ciência chegou. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, lembra da mensagem de quinta? Esse povo todo são totalmente, porque a grande maioria de vocês não sabe o que eu vou falar agora, eu vou te dar uma pequena informação. É um outro assunto que a gente tinha que trabalhar. São totalmente humanistas. Você sabe o que é humanismo? É a maior linha estabelecida pelos grandes pensadores. A ciência, o conhecimento, as melhores faculdades, as pessoas mais intelectuais, o mais alto escalão na humanidade hoje, o mais alto escalão da humanidade hoje, são quase que todos de linha humanista. O que é humanismo? Ateus. Ante Deus, o homem é o centro de todas as coisas. Ele é o próprio centro do universo. Ele é o próprio Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Essa linha humanista. Irmãos, 95% dos médicos são humanistas. Completamente ante Deus. A filha de Billy Graham, um dos maiores pregadores da nossa época, morreu recentemente,
foi pastor de vários presidentes dos Estados Unidos, ela fez um pronunciamento, entra na internet, põe lá, depoimento da filha de Billy Graham. E ela fazendo uma denúncia, por que os Estados Unidos estavam num caos, as escolas num caos, a violência. Ela diz, porque tiramos Deus das escolas. Olha o que eu vou tentar te mostrar agora. Olha o que eu vou tentar te mostrar. É proibido falar de Deus nas escolas, certo? Mas na cadeia, eles estão pedindo para os pastores ir. Usa o cérebro. Nós não podemos dar Deus nas escolas, mas quer que vai falar de Deus no hospital, quer que vai falar de Deus na cadeia, quer que vai falar de Deus na FEBEM, na casa do menor, mas nas escolas não pode falar. Eu não sei se vocês viram ontem, o novo presidente do Egito, ele fez uma declaração assumindo a presidência, sem nenhum objeto cristão, porque ele é ateu. Alguém viu na televisão isso? Assumindo ateu. É o que está acontecendo de forma geral. É uma linha chamada humanismo, ou seja, totalmente anti-Deus. E a ciência e o conhecimento estão levando as pessoas para tirarem Deus e o homem. O homem é o centro de todas as coisas. O homem é o Deus. Não existe Deus. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Sabemos que Ele voltará. Mas precisamos começar a trazer uma renovação interior. E esse é o objetivo de Deus ter falado comigo nesses dias. Eu estou sentindo de ministrar esse mês todo e falar mais sobre a vinda de Jesus. Nós precisamos começar a trazer essa renovação. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não somos nós. Acho que isso é algo espiritual. Acho não, tenho certeza que é algo totalmente espiritual. Para mim, essa semana pensando muito sobre isso, eu comecei a chegar numa conclusão, que Satanás, ele que está de uma forma espiritual, impedindo que as igrejas evangélicas falem sobre a vinda de Jesus. Ninguém fala da vinda de Jesus mais. Irmãos, e não nos julgue nós, até porque estamos falando agora, mas de forma geral, você não escuta mais falar da vinda de Jesus. Isso não é normal, isso é espiritual, Felipe. Mas eu peço a vocês agora, não fiz isso de manhã, vou pedir isso agora. Se vocês perceberem que passou uns meses e não está se falando, me procure e diga, pastor, precisa pegar sobre a vinda de Jesus. Posso contar com vocês? Posso contar com vocês? Vamos ficar de pé? Vamos dar nossas mãos? O que essa mensagem de hoje tem que nos provocar? Um despertar para buscar mais a Deus, para estarmos perto do Senhor, para estarmos mais envolvidos com a sua obra, com a sua casa, porque Ele, Pastor Paulo, porque Ele voltará. Feche os seus olhos.